Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Descubra da UFSM. Nós estamos aqui hoje num bate-papo, né, com professores, alunos e egressos para apresentar o curso de Ciências Econômicas aqui da UFSM, Campus Santa Maria, para vocês, né? Então, dado que essa é uma etapa extremamente importante, né, da vida de vocês, onde vocês estão escolhendo a profissão, né, o caminho que vocês vão seguir profissionalmente ao longo da vida, a gente quer ajudar um pouquinho vocês nisso, né, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa visão aqui em relação à profissão de economista. E para isso, então, né, a coordenação do curso trouxe aqui algumas informações para vocês. Então, eu sou a professora Kalinka Becker, eu estou coordenadora aqui do curso de Ciências Econômicas, e para isso, então, né, para conduzir essa nossa conversa, eu estou aqui juntamente com a nossa secretária, a Fran, nosso braço direito aí, alguns professores no nosso curso, nossa egressa, Richelle, e mais as nossas alunas, né, a Juliana e a Gabriela, que dedicaram aí um tempinho para conversar com vocês a respeito do nosso curso. Antes da gente começar essa conversa, né, eu vou dar umas informações iniciais de como a gente vai seguir essa fala, para que vocês possam entender a dinâmica, né? Nós já vamos dar início com a fala da nossa egressa, a Richelle, que nada melhor para falar do trabalho que a gente desenvolve aqui do que o depoimento dos nossos alunos já formados, né? Em seguida, eu, como coordenadora, vou apresentar algumas informações técnicas para vocês do curso, né, como o número de vagas, como funciona o curso, né, a organização, a disposição das disciplinas, enfim. Em seguida, então, a gente vai conversar um pouquinho com os professores, né, sobre as áreas de atuação que vocês poderão encontrar aqui, né, dentro do nosso curso. E por fim, então, né, nós teremos uma conversa com as nossas duas acadêmicas, aí a Gabriela e a Juliana, que vão passar algumas informações para vocês a respeito da vivência aqui na UFSM. Então, eu já vou passar a palavra aqui para a Richelle, que é a nossa egressa. Ela formou, né, graduou aqui com a gente no ano de 2018. Ela tem experiência na área de investimentos, né? Na área bancária, ela atuou como estagiária na Caixa Econômica Federal. Ela recentemente concluiu o mestrado dela na USP, né? E já está atuando aí no mercado financeiro. Então, Richelle, compartilha aqui conosco um pouco dessa tua vivência, né? Como egressa da economia da UFSM, como o nosso curso aqui contribuiu para essa trajetória que tu seguiu logo na sequência. Olá a todos que estão assistindo aqui, estão nessa etapa de escolher um caminho profissional para seguir. Sei bem como é essa etapa, é bem difícil escolher um caminho realmente para seguir, né? Bom, meu histórico sempre foi em me envolver com parte bancária, de mercado, sempre tive curiosidade de entender mais sobre economia em si, mas eu não sabia ao certo o que eu queria fazer. Eu tinha dúvida entre contabilidade, administração e economia, matemática também era uma das minhas dúvidas lá no início, nessa fase que vocês estão agora. E o ponto que eu escolhi realmente economia foi pela amplitude de abrangência de conhecimento que o curso proporciona. Então, assim, a gente tem uma visão de mercado macro e micro, a gente vai ver tanto o que a administração vê, quanto a parte mais dinâmica da nossa economia. Então, assim, é um mundo muito complexo que a gente vive, e a economia te dá essa base. Hoje eu vejo a importância que foi realmente eu escolher economia como base de conhecimento. O meu mestrado, agora que eu terminei faz um mês basicamente, não foi em economia, foi em administração, porque foi quando eu decidi seguir a parte de mercado financeiro. E na USP, a parte de mercado, mais de finanças, mais prática aplicada para mercado, que era o que eu queria, estava na administração. E
a base da economia que eu tive na UFSM foi, assim, primordial para mim ter o conhecimento que eu tive depois para aplicar, tanto no meu curso em si, porque a gente tinha muito seminário, e a minha base de economia foi essencial em todo o curso, até mesmo para quando eu fui para o mercado mesmo. Eu comecei com assessoria de investimento, fazia mestrado ao mesmo tempo, e teve um momento que a USP começou a me proporcionar uma amplitude de mercado. A minha cabeça era muito fechada para investimentos. Hoje eu percebo isso. Eu tinha uma visão de que eu podia seguir só apenas um caminho de mercado financeiro. Quando eu entrei aqui, que eu conheci realmente o mercado, eu vi a importância que as empresas dão para quem é formado em economia, porque eles veem realmente o quão complexo que é a economia que a gente vive e a base que o curso de economia te dá. Muitas vezes a gente faz o curso e acha que é muito teórico, porém essa parte é essencial para a gente conseguir realmente ter uma base para ter uma opinião e crescer nesse mercado, assim, é fundamental. Não reclamem da teoria, é muito essencial ter essa teoria para realmente ter uma opinião e ter uma base forte para te se manter no mercado. E então, assim, a USP me proporcionou fazer consultoria de de empresas de capital aberto, então eu tive o contato direto com essas empresas, eu consegui ver a teoria e a prática, e elas realmente se linkam. Então, minha dissertação foi em agronegócio. Eu peguei fundos de investimentos sobre a questão do ESG. Eu consegui trazer a teoria e aplicar na prática. Então, assim, é fundamental ter esses dois vieses para ti realmente crescer no mercado. Que legal, Richelle. Tá passando um avião aqui, pessoal. Eu tô em Santa Maria, eu acho que os que não são aqui da cidade, né, não conhecem que a nossa universidade fica próximo ao aeroporto da base aérea, então se vocês ouvirem o ruído aí, é em função disso. E, Richelle, só aproveitar aqui mais um pouco da tua presença aqui conosco, né? Quando tu estava aqui no curso, tu já teve algumas experiências nessa parte do mercado financeiro, né? Enfim, compartilha aqui conosco como o curso te ajudou, né? Nessa, não só na parte teórica, né? Como tu bem mencionou, isso é bem importante que a gente evidencie, né? Que o ferramental que a gente dá aqui dá suporte para que vocês consigam atender o que o mercado demanda, né? Mas como o curso te ajudou aí a buscar essas oportunidades também, né? Sim, quando eu estava no final o último ano da graduação, eu comecei a fazer, eu era bolsista, eu fazia a monitoria de 2 disciplinas, que era econometria e mercado de capitais, e eu sempre fui muito linkada aos professores, né, então eu buscava muito estar com eles e realmente adquirir a experiência que eles tinham para mim ir atrás. Assim, nada vai cair do céu, a gente tem que ir atrás de tudo. Então, os meus professores deram muita base mesmo, foram fundamental em todo o processo, desde eu ir atrás de curso de investimentos, a mais do que a própria graduação te dá a oportunidade de conhecer mais, a experiência dos professores, e eu sempre fui atrás também para fazer mais cursos aqui em São Paulo em si mesmo, que querendo ou não, aqui é um centro muito forte de mercado, mas os professores foram, assim, primordial nessa parte, com a experiência deles, e me incentivar a sempre correr atrás disso, me abrindo a minha cabeça para outras vias, porque a gente fica, às vezes, meio desanimado lá no final, cansado, e os professores sempre vinham e falavam: "Não, vai atrás, faça isso", e aí eu realmente ia atrás buscar essas oportunidades. Então, é muito primordial isso também, ter muito contato com os professores, sabe? Ter essa dinâmica com eles e buscar também a prática de mercado, de estágios ou de cursos também, que até a universidade também traz muitos eventos, é muito importante participar disso também. E criar esse networking também, que isso também é muito fundamental, porque a tua visão aumenta muito mais, amplia muito mais o teu conhecimento de mercado. Que nem eu falei, né, quando eu estava lá no iniciozinho, eu não sabia o que era o mercado em si. Hoje eu vejo que é muito grande. E isso começou a se abrir realmente quando eu estava lá no final do TCC, que eu comecei a ir atrás de cursos a mais, que os meus professores me incentivavam demais, sabe?
Que legal. E, por fim, uma última pergunta, por que tu escolheu a profissão de economia? Então, foi por todo o mundo de variáveis que a economia te dá de conhecimento. Eu falei, eu tenho a parte micro, eu tenho a parte macro. Eu vou entender variáveis que mexem nessa dinâmica de mercado. A gente não tem uma rotina numa economia. A gente não é só números, a gente não somos só números. A gente é uma ciência aplicada. Então a gente lida com pessoas e o mundo de pessoas ele é muito dinâmico. Por mais que a gente tenha os números para dar muito embasamento de mais credibilidade no que a gente vai falar sobre, a gente tem a parte comportamental da economia que é sensacional de conhecimento e entender as pessoas que movem essa economia. Então, assim, nada é 100% ceteris paribus, né? Como a gente brinca na economia, a gente tem muitas variáveis que impactam, e quando a gente está no mercado, realmente a gente consegue ver que a economia é muito mais dinâmica do que a gente vê só na teoria. Só que essa teoria ela é muito essencial para a gente entender o modelo simples para ir para o mais complexo. E eu acho que é isso que quando a gente começa no curso, a gente fica meio pensando, é muita teoria, mas não é só teoria, gente. É realmente a gente correr atrás e ver o mercado mais amplo e realmente conhecer todo o mercado que envolve economia. É muito mais que só números, é ciência social e exata. Então, o curso assim, é sensacional. Eu não me arrependo jamais de ter me formado em economia. Amo a minha profissão e não escolheria outra. Se eu tivesse que escolher de novo, eu voltaria a fazer economia novamente. Que legal, Richelle. Muito obrigada, então, pela tua contribuição. A gente já aproveita para se despedir da Richelle, né? Como eu falei, ela Sim. já está aí na correria do mercado de trabalho e ela cedeu esse tempinho aqui para estar aqui conosco, né? Mas ela já vai ter que voltar aí para as atividades do trabalho dela, né? Então, já aproveito para te agradecer mais uma vez, né, Richelle, por estar aqui conosco e continuar, né, te desejando que tu continues nessa trajetória de sucesso e no que precisar, estamos aí. Eu que agradeço o convite por ter lembrado de mim e precisando, estou aí, pode entrar em contato comigo. Várias pessoas vêm falar comigo sobre um pouquinho mais sobre como eu fiz a minha carreira toda. Que a gente se forma em Santa Maria e o mercado não vai te ver, mas o mercado te vê sim. É só ir atrás realmente, buscar e ir atrás. Não adianta ficar sentado ali esperando o mundo cair nas mãos da gente. A gente tem que ir atrás e realmente o curso te dá uma base muito boa. Então, precisando também de mais contatos, estou aí. Pode me chamar LinkedIn, pode me passar meu e-mail para quem quiser, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês também nessa parte de escolha de profissão. Que legal, que ótimo. Então, um abração para ti, Richelle. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau. Pessoal, então, seguindo aqui com o nosso cronograma, né, eu vou passar agora algumas informações do nosso curso. Como vocês viram aí, né, a experiência da Richelle, eu acho que foi bem elucidativa, né, do que é a profissão do economista, uma das facetas da profissão, né, a gente vai ver que a profissão do economista, ela é muito ampla, né, enquadra várias áreas, né? Vocês vão perceber isso nos depoimentos na sequência aí, né? Mas a Richelle conseguiu nos dar uma ideia geral, né, do que é a economia e a fala dela expressa bastante, né? Que a economia é uma ciência que integra a parte quantitativa e a parte social também, né? Nós somos uma ciência que lida com números, mas números que tratam de pessoas. Então, por isso a gente está inseridos dentro das sociais aplicadas, né? E por isso, então, né, que o economista se torna esse profissional tão completo, né? Porque atua nas duas áreas, social e quantitativa, separadamente e integrado também. Então, é um profissional aí com muitas qualidades. Mas, enfim, né, vamos para as partes técnicas aí, que eu acho que vocês que estão escolhendo a profissão aí também precisam dessas informações, né? Então, nós temos aqui o curso diurno e o curso noturno. O curso diurno tem a maioria das aulas pela manhã, algumas aulas à tarde. E o curso noturno, as aulas são concentradas, obviamente, à noite, né? A partir das 7 horas da noite. O curso diurno, ele tem 40 vagas no SISU,
E o ingresso, né, se dá no primeiro semestre do ano letivo, né? Então, os alunos que ingressam no SISU no curso diurno vão começar as aulas no primeiro semestre letivo. E para a conclusão do curso, né, o número de períodos são 8 semestres, né, o que se traduz em 4 anos. Então, a partir do momento que o aluno ingressa, né, ele tem como tempo de conclusão recomendado 4 anos. O curso noturno, ele também possui 40 vagas via SISU, e o ingresso é no segundo semestre do ano letivo, né? Então, os alunos que ingressam no curso noturno irão iniciar as aulas no segundo semestre do ano. E o tempo recomendado para a conclusão do curso noturno são 10 semestres, né? Que se traduz, então, em 5 anos. O que nós temos aqui, né? O que vocês vão encontrar quando vocês estiverem cursando aqui as disciplinas do nosso curso, né? Nós temos disciplinas do conteúdo de formação geral, que vai aí desde filosofia, ética, sociologia, administração, até matemática, estatística e contabilidade, né? Como a gente já mencionou, o economista aí atua integrando, né, todas essas qualidades, né, de atuar nessas diversas áreas. Então, por isso, né, nós temos na nossa grade aqui esses conteúdos de formação geral. Nós temos os conteúdos de formação teórica quantitativa, mais específicos para a área de economia, né, que são a macroeconomia, lida com variáveis macroeconômicas, né, PIB, inflação, desemprego, enfim, né. Nós temos a microeconomia, que é mais voltada para as escolhas individuais e das firmas, enfim, né, economia industrial, desenvolvimento econômico, economia monetária, né, então, esses são os conteúdos de formação teórica quantitativa. Nós temos os conteúdos de formação histórica também, né, histórias do pensamento econômico, história econômica geral, formação econômica do Brasil e economia brasileira, né? E, por fim, nós temos os conteúdos teórico-práticos, né? Que vão desde da orientação metodológica, né? Que aí, nessas disciplinas, é onde vocês aprenderão a realizar pesquisa científica dentro da área da economia, né? Então, vocês vão aplicar tudo isso que vocês aprenderam nas disciplinas de formação geral, teórica, quantitativa e histórica, né? Na prática dos trabalhos científicos que vocês irão desenvolver, né? E nós temos a parte flexível também, né, que é formada por disciplinas complementares, atividades complementares e atividades de extensão. Nessa parte flexível, então, né, vocês irão escolher as disciplinas mais relacionadas com a área de interesse de vocês, né? Vocês viram que o economista é esse profissional completo aí, né, que pode atuar em diversas áreas. E dentro dessa parte flexível do nosso curso, então, vocês poderão, né, fazer disciplinas mais voltadas à área de interesse de vocês. Se é mais voltada para a área de mercado financeiro, como foi o caso da Richelle, né, ou se é mais voltada para a área de desenvolvimento social, enfim, né, vocês terão disciplinas aqui que contemplam essas áreas. Nós temos as atividades complementares também, né, no qual nós oferecemos aqui várias palestras que vocês podem assistir, projetos de pesquisa, projetos de extensão, né? Extensão é quando a universidade se coloca a serviço da sociedade, né? Então, aí a gente pode citar como exemplo, né, projetos de educação financeira nas escolas, enfim, né? E nós temos ainda os estágios, né? Muitos dos nossos alunos aí já realizam estágios durante a graduação em instituições bancárias, né? Nas próprias prefeituras, enfim. Então, nós podemos perceber aí, né, que nós temos uma parte de conteúdos
básicos que o economista deve saber, né, que nós denominamos de eixo duro da economia, né, que é a parte de formação teórica fundamental, e nós temos essa parte flexível aí que vocês podem ajustar aos interesses de vocês, né, se é para atuar mais na parte de pesquisa, mais na parte de extensão, mais na parte prática mesmo, para o mercado de trabalho, enfim, né. E, pessoal, essas informações que eu mencionei aqui, elas estão na página do nosso curso, né? É só entrar na página da UFSM, lá buscar o íconezinho da graduação, e buscar ali, então, dentro do curso de Ciências Econômicas, está tudo lá, né? E temos também as nossas redes sociais, né? Nós temos a nossa página do curso de Ciências Econômicas da UFSM no Facebook. Lá, a nossa secretária, a Fran, né, atualiza todas as informações do curso também, né, oportunidades de estágio, palestras, enfim, né. Se vocês quiserem dar uma olhada, também estão todos convidados. E agora a gente passa para a conversa com os nossos professores, né? Cada professor aí atua numa área específica, e aí vocês poderão perceber, então, né, as diferentes áreas de atuação do economista. E aí, né, nessa parte da nossa conversa, então, né, a gente vai conversar com os professores a respeito do porquê eles escolheram essa profissão, né, e dentro da área que eles atuam, onde o profissional de economia poderá se inserir, né. Eu começo passando a palavra para o professor Jason, que é o vice-coordenador, né, assumiu junto comigo essa responsabilidade de coordenar o curso de economia. Então, professor Jason, gostaria de conversar contigo, né, sobre, primeiramente, por que tu escolheu fazer o curso de economia e que depois conversasse um pouquinho conosco, né, a respeito da área que tu atuas aí. Então, olá, professor Jason, bem-vindo. Olá, professora Kalinka, todos os colegas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo agora. Então, é um prazer estar conversando um pouco com vocês. Então, só me apresentando, eu, Jason Casagrande, eu vou falar com vocês tanto na figura de um egresso do curso de Economia, quanto na figura de atual docente, como a professora Kalinka acabou de nos passar. Tá? Então, eu acredito que na mente de vocês, atualmente, deve estar passando uma infinidade de ideias, tá? Que eu acredito que era exatamente dessa forma que eu me sentia no atual estágio de vocês. Quando estava prestes a decidir qual curso, qual a carreira que eu iria seguir ao longo dos próximos anos. Então, basicamente, eu acredito que, como muitos de vocês, eu também estudei em escola pública, também residi muito tempo da minha vida no meio rural, ou seja, eu tinha um perfil que talvez estava desenhado para não atingir uma educação superior. Tá? E, ao ingressar na educação superior, eu vi o curso de economia como uma boa oportunidade em que eu pudesse buscar algumas respostas para aquelas desigualdades sociais que a gente via no meio que você vive quando jovem, buscar entender o que você ouve todo dia nos telejornais, algumas notícias, você procurar compreender o que aquelas pessoas de terno e gravata estão falando na sua frente. Então, foram estas algumas das questões que me motivaram, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre elas. Então, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque talvez, tanto eu quanto o professor Daniel, o professor Edinalva, a Sibeli, tem algumas, professora Kalinka, e os demais professores, obviamente, do nosso curso, tem algumas experiências para compartilhar com vocês e que eu espero rever vocês em breve ao longo dos próximos 4, 5 anos em que vocês estarão conosco aqui no nosso curso de Economia. Tá? Então, basicamente, quando a gente entra para uma educação superior, nós temos aquela ideia de nos tornar um cidadão melhor, que possivelmente nós vamos nos tornar um formador de opinião pública, e muitas vezes nós vamos ouvir bem mais do que nós vamos emitir opiniões, mas eu acredito que o nosso curso de economia me ajudou muito a moldar essa minha forma de pensar, essa minha forma de agir.
Tá? Então, sendo bem específico, se você responder, por que eu escolhi o curso de economia? Basicamente, como eu disse, quando jovem, tinha algumas inquietações, tá? Em que você via aquelas notícias, você via telejornais, em que o que mais me inquietava, na verdade, era o fato de você ver uma grande desigualdade social, em que muitas pessoas tinham grandes quantidades financeiras e outras pessoas não tinham. E aí o que me inquietava era, basicamente, por que o governo... E olha só, na época eu pensava que quem poderia distribuir o dinheiro era o governo, e não o Banco Central, por exemplo. Eu pensava, por que o governo não simplesmente distribui dinheiro para essas pessoas? E mais tarde no curso, eu vinha saber que uma ação como essa poderia gerar inflação na economia, poderia ser pior do que a situação que essas famílias, que esses indivíduos poderiam estar vivendo. Então, basicamente, foi no curso de economia que eu encontrei algumas destas e outras respostas ao longo desta minha trajetória dentro do curso na UFSM. Muito obrigada, professor Jason, pela tua explanação, né? Eu já vou passar, então, a palavra para a professora Cibele. A professora Cibele também é egressa aqui da UFSM, né? Foi minha colega durante a graduação, eu também sou egressa, pessoal. Então, professora Cibele, também, né, compartilhe conosco aí por que tu escolheu essa profissão, a importância do aprendizado da economia ao longo da tua trajetória profissional, né, e as áreas, enfim, né, que o economista poderá atuar, né, após a conclusão do curso aqui. Então, olá, professora Cibele, bem-vinda aí ao nosso bate-papo. Então, muito prazer em estar com todos aqui nesse momento, né, ainda que virtual. É um espaço bem importante para que nós possamos comunicar as nossas experiências, né, as nossas trajetórias. Fiquei muito feliz em relembrar esse percurso pelo qual passei, né, e feliz também em reconhecer aqui os nossos parceiros de estudo, né, de pesquisa. Eu também sou egressa aqui da Universidade Federal de Santa Maria e, mais recentemente, então, estou atuando como professora, pesquisadora aqui na nossa instituição. E é com muito orgulho que eu venho aqui partilhar um pouquinho dessas minhas experiências, né? Então, relembrando, né, da época em que estava ao final do ensino médio, né, todo esse turbilhão de emoções e muitas vezes indecisões, né, que temos para, enfim, definir o que vamos realizar em termos de ensino superior, né. Lembro que não foi uma tarefa nada fácil, né, decidir sobre qual curso. Mas também lembro que eu decidi pelas ciências econômicas, né, por algumas razões sim, específicas. E essas razões têm muita relação com a própria escolha que o professor Jason mencionou, né? Uma das razões principais pelas quais eu escolhi as ciências econômicas, né, é pela própria importância, né, que a economia tem na vida das pessoas, né? Se a gente for ver, né, a economia, ela tem relação com o trabalho, tem relação com o emprego, tem relação com as condições de vida da população, né? E por essa razão, né, o estudo sobre os sistemas econômicos, sobre as dinâmicas de mercado sempre me chamou muita atenção. E mais do que isso, né, enquanto cidadã, eu sempre refleti sobre as condições de vida da população e sobre as possibilidades de superação da dura realidade que muitos brasileiros vivenciam. A gente sabe que o Brasil é um país tão lindo e tão vasto, né, mas também um país que apresenta muitos desafios em termos de superação da pobreza, da miséria, enfim, rumo ao desenvolvimento, né? Então, o estudo da economia possibilitou, né, algumas reflexões nesse sentido, e também por isso as ciências econômicas, né, sempre me chamaram muita atenção. Então, pensando que o estudo das ciências econômicas inclui a reflexão sobre o trabalho, sobre a renda,
sobre o acesso à educação e a outras dimensões, né, do viver social. Eu acabei nesse período, né, de finalização do ensino médio, escolhendo a profissão como aquela que eu iria, enfim, percorrer ao longo da minha vida profissional, né, e eu sou muito feliz por essa escolha. Uma das particularidades do curso, né, é que a gente pode refletir sobre a nossa realidade, tendo conhecimento, né, sobre os aspectos sociais, sobre os aspectos políticos, os aspectos históricos da formação de todos esses fenômenos socioeconômicos, né, e, ao mesmo tempo, ter contato com um conjunto, né, de instrumentos analíticos, ferramentais analíticos, que nos permitem, né, conhecer a realidade que a gente vivencia e, a partir desse conhecimento, né, poder, enfim, propor e vislumbrar, né, possibilidades de avanço e progresso social. Né? A gente vai ver que o curso, né, tem muitas particularidades, né? Apesar de ser um curso vinculado às ciências sociais aplicadas, né? É um curso que vai abarcar várias disciplinas, né? Então tem um viés, uma presença multidisciplinar bem forte, né? Pelas próprias particularidades da formação econômica e profissional, os economistas e as economistas, né, vão poder desenvolver competências, habilidades que lhes permitem atuar tanto em organizações públicas quanto organizações privadas ou instituições do terceiro setor, né? Em geral, nessas organizações, os economistas vão ser responsáveis por avaliar as consequências socioeconômicas da tomada de decisão, né? E também vão poder propor aí projetos para ações futuras, né? Economistas vão ser responsáveis, como a Richelle comentou, né, pela análise de investimentos, análise de orçamento, avaliação de conjuntura econômica, mas também por outras atividades importantes, né? Como nós aqui, professores, né, vão poder atuar no ensino, na pesquisa e atuando, né, desempenhando importantes funções sociais, vão poder elaborar, acompanhar, avaliar impactos de políticas públicas. Né? Então, os economistas, por estarem comprometidos com o bem-estar e com o desenvolvimento social, vão realizar trabalhos, né, que têm um potencial de contribuir para uma sociedade mais justa e próspera. Talvez esse que seja o intuito aí, de muitos de nós, né, enquanto jovens, né, buscando fazer um diferencial na sociedade. Né? Então, sejam muito bem-vindos às ciências econômicas, né? A gente espera que vocês sintam-se acolhidos, né? Pelo corpo docente, pelo corpo discente, que daqui a pouco também vai trazer o seu depoimento. Então, tenho certeza de que é um curso muito interessante, que abre muitas oportunidades e muitos caminhos. Né? Muito obrigada, prof. Cibele, muito elucidativa a tua fala, né, para quem está aí nessa fase da escolha. O professor Jason, né, também trabalha numa área específica aí dentro da gama de atuação dos economistas, né? Professor Jason, então, se tu puder compartilhar com nossos possíveis alunos aí, né, as áreas de atuação do economista dentro especificamente dessa área que tu atua, fica à vontade. Ok, perfeito. Será um prazer, professora. Inicialmente, pessoal, eu acredito que, obviamente, uma opinião muito particular, eu acredito que a característica do economista como analista e como possuidor de um senso crítico apurado, eu acredito que seja uma das características mais desejadas do mercado de trabalho, tá? Tanto no mercado de trabalho público, quanto no mercado de trabalho privado. E também, se a gente extrapolar um pouco
este nosso horizonte de vários órgãos de empregos internacionais. Então, este nosso senso crítico apurado para inferir, para fazer análise de problemas sociais, eu acredito que é o principal ativo que o economista possui. Então, por quê, pessoal? Que basicamente, novamente, na minha visão, a economia está em tudo que nos cerca, tanto no nosso dia a dia quanto no nosso arcabouço mais no sentido mundo de se pensar. Então, nós podemos então pensar que a economia ajuda a entender as pessoas, ajuda a entender o comportamento dos governos, o comportamento dos negócios, o comportamento dos mercados. Então, eu acredito que esta boa formação que um curso de economia vai lhes proporcionar, vai, pelo menos, melhorar as suas chances de possuir um bom emprego no futuro. Olhando um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos, o pensamento analítico e essa grande habilidade de você resolver problemas complexos estão entre as principais características que tanto o mercado público quanto o mercado privado estão considerando para as profissões do futuro. E eu acredito que estas habilidades, juntamente com esse senso crítico de analisar problemas, vocês conseguem adquirir, e eu acredito que eu e com os demais colegas também conseguiram adquirir estudando no curso de economia. Então, veja, pessoal, muitas dessas características, então, requerem esses conceitos econômicos, a parte modelagem, a parte estatística, a parte comportamental, que o curso de economia lhes dá suporte, tá? Então, por mais que pareça estranho, assim, o economista ele não estuda só inflação, o economista não estuda só taxa de câmbio, que é o que muitas vezes a gente pensa que o economista faz. Então, algumas possíveis trajetórias, além do caso da nossa egressa que a Richelle nos apresentou, os economistas estão diretamente ligados ao mercado financeiro, ao mercado de ações, mercado de investimentos, o mercado de seguros. Durante a pandemia, nós vimos muitos economistas expressando suas opiniões sobre análise de comportamento. Tá? Então, em todas as áreas, e principalmente, tanto no setor público quanto no setor privado, o economista desempenha o seu papel social. E aí, dentre todas estas áreas, eu vou destacar aquelas que eu costumo desempenhar as minhas pesquisas. São basicamente voltadas à análise do mercado internacional, ao comportamento de empresas, ao comportamento de firmas ao entrar para o mercado internacional e como que se dá esta dinâmica de desenvolvimento das firmas e também a análise de políticas públicas. E é exatamente esta uma das áreas que tem mais se destacado nos últimos anos, tá? Por quê, pessoal? Do meu ponto de vista, novamente, ela busca por respostas de políticas públicas que são executadas pelos nossos governos com base na ciência. Então, a economia, da mesma forma que a química, que a física, que estuda o comportamento de fluidos, o comportamento do vento, a economia também é uma ciência que analisa o comportamento das pessoas. E você dá alguma resposta com base nas políticas públicas que são executadas é extremamente importante, tá? Então, você analisar, interpretar uma grande quantidade de dados, de modo a sinalizar para os elaboradores de políticas públicas qual política é mais eficiente, qual vai atingir a sociedade mais necessitada de forma mais adequada. Então, essas são algumas respostas que nós podemos buscar e podemos fornecer ao estudar no curso de economia. Então, veja, pessoal, eu acredito que o curso de economia que a UFSM lhes proporciona busca atender todo esse perfil que o mercado de trabalho tem exigido nos últimos anos, tá? Então, basicamente, aproximar tanto aqueles conceitos teóricos que nós vemos, que nós somos defrontados ao longo do curso, e tentar aproximar, então, com esta grande exigência que o mercado de trabalho tem atualmente. Muito obrigada, professor Jason, pela apresentação, né, das áreas de atuação do economista. E
a partir disso, também eu convido a professora Edinalva para também compartilhar aqui a experiência dela dentro da profissão formado em Ciências Econômicas, né? Professora Edinalva, então, compartilhe conosco as áreas de atuação do economista dentro da área específica que tu tem atuado, né? E também conte para a gente por que tu escolheu essa profissão, né? Para seguir aí ao longo da tua carreira. Então, seja bem-vinda, professora Edinalva, fica à vontade. Obrigada, professora Kalinka. Bom dia mais uma vez a todos os colegas aqui presentes, alunas aqui também, e a Franciele. Eu tive, na verdade, um começo um pouco diferente da maioria das pessoas, né, que escolheram o curso de economia. Eu não fui muito apaixonada pelo curso, e eu gosto de contar isso para os meus alunos, porque eu acho que a minha trajetória no curso pode ser um incentivo para quem também está em dúvida no começo. Quando eu passei toda a minha adolescência dizendo que eu queria cursar outra coisa, né, outra graduação, eu tinha certeza absoluta de que eu queria cursar outra graduação. E aí, quando eu prestei o vestibular, eu fui aprovada no segundo ano que eu prestei o vestibular para aquela graduação, e eu descobri que eu não estava tão apaixonada assim. E aí não fui fazer a graduação, também tive uns problemas familiares, o meu pai faleceu na época, e eu descobri que, na verdade, era mais um desejo dele do que meu de fazer aquele curso. Então, eu entrei naquele momento de não saber muito para onde que eu ia, né? Estava ali pronta para começar a graduação, fiquei um ano assim, meio sem saber o que fazer, tentando me encontrar e lidando com a minha frustração. Peguei um catálogo de cursos e fui eliminando o que eu não queria. Então, tirei aqueles cursos que eram das áreas de saúde, né, mais das ciências naturais, aqueles que eram só exatas, aqueles que eram só humanas, e eu não sabia muito. E aí foi afunilando, eu acabei ficando com 3 cursos, e dentre eles economia. E nessa época eu assinava a Folha de São Paulo, que não era tão comum essa coisa de acessar internet e tal, então vinha a Folha de São Paulo na minha casa, né? O entregador entregava de manhã. E eu lembro que antes de ir trabalhar, eu tinha muito interesse sempre de olhar aquela parte de economia, mas eu não entendia muito o que estava sendo dito ali. Quando eu fiz essa seleção, né, de tirar os cursos que eu não queria e sobraram 3, eu olhei então para aquilo e falei, sabe que esse curso aqui de economia talvez me ajude a entender o que eu estou lendo ali naquelas notícias, né? E eu lembro que uma notícia em específico assim chamou muito a minha atenção, isso lá no começo dos anos 2000, tá? Que falava muito assim da questão das mudanças no mercado de trabalho, associava isso com desemprego, com pobreza, com geração de renda e tudo mais. E eu falei, eu acho que eu vou tentar esse curso. E aí prestei novamente o vestibular, e aí passei para economia, e comecei assim, um pouco sem muito ânimo. Na minha primeira aula de economia, eu tive uma professora maravilhosa, foi a minha primeira aula, meu primeiro dia na universidade, e ela entrou na sala e começou a dar aula de introdução à economia, e naquele momento foi um momento marcante para mim, assim, foi o meu casamento com a economia. Porque ali eu me apaixonei pelo curso, mas me apaixonei de verdade e acabei mergulhando de cabeça no curso de economia, né? Então, eu falo que eu sempre conto isso para os meus alunos de introdução à economia, porque foi nessa disciplina que eu me apaixonei por economia, né? E, inclusive, essa professora é minha amiga até hoje, nós nos tornamos amigas e por fim, hoje eu sou professora de introdução à economia também, né? Por ironia do destino. Então, eu escolhi economia, acabei escolhendo economia porque eu tinha como entender aspectos do nosso dia a dia, aspectos da vida, aspectos relacionados a tudo aquilo que a gente tem que pensar para tomar decisões.
eu queria entender as decisões do governo, eu queria entender por que existia desigualdade social, porque, enfim, todas essas questões que estão relacionadas à nossa vida, né? Na época eu trabalhava numa empresa privada há 6 anos e eu tinha uma promessa de terminar o curso e ter subir de cargo ali e tal, e eu acabei me apaixonando tanto pelo curso que eu saí da empresa para estudar economia. Eu fiz o curso à noite, na época, né? Não tinha dinheiro, então eu consegui um estágio no período da manhã e no período da tarde eu fazia iniciação científica. Eu realmente queria mergulhar naquilo que eu estava estudando. E foi muito bom para mim, sabe? Porque realmente essa questão de entender os aspectos históricos, né? Olhar para a nossa história, olhar para o passado e, a partir disso, tentar também entender o futuro, tentar pensar, né, o que pode acontecer, ou tentar, inclusive, propor coisas, né, dali para frente, porque o economista, além de fazer análise, né, do que aconteceu, da história, né, nós conseguimos também fazer proposições dali para frente. Acho que isso é um aspecto extremamente interessante da nossa área e que eu gosto muito, né, de poder pensar as coisas, entender as questões da vida, as decisões, né, e imaginar o que pode acontecer dali para frente. Então, também ter esse papel propositivo, né. Então, eu digo para os alunos, vivam o curso o máximo que vocês puderem. Eu sei como é difícil estudar à noite, ter que trabalhar, né, para quem faz o curso à noite, não tem muito tempo, mas é possível viver o curso, é possível se empenhar o máximo para poder aproveitar o máximo que o curso dá. E eu venho, né, de uma trajetória diferente da maioria de vocês aqui, eu venho lá de São Paulo para cá, né, e eu realmente, quando cheguei aqui, eu me apaixonei pelo curso da UFSM, acho um curso muito completo, um curso que oferece para o aluno uma formação muito boa, uma base muito boa, né? Então, o aluno que passa por aqui vai sair com uma formação muito boa e pode escolher qualquer área, né, relacionada à economia para trabalhar. Além de ter um campus... Além de ter um campus muito bonito, né, porque Santa Maria, a UFSM tem um campus muito lindo, então vale muito a pena. Sobre as áreas de atuação, né, até mesmo por conta desse meu incentivo inicial, né, para começar a estudar economia, eu acabei me interessando mais pelas áreas relacionadas ao mercado de trabalho, porque naquela época, né, em que eu fiz a graduação, tinha toda aquela discussão sobre a flexibilização do mercado de trabalho, a área social, né, é uma área que eu gosto muito, políticas públicas, né, e mais especificamente eu trabalho também com os temas de economia solidária, cooperativismo, tecnologia social. Por fim, acabei fazendo meu mestrado numa área mais relacionada ao estudo da tecnologia, que também é um tema importante dentro da economia, né, que nos permite entender essa relação entre, né, a questão da tecnologia com a questão do desenvolvimento econômico e social. Então, dentro da economia, existe, eu sempre falo isso, né, também para os meus alunos, existe um universo de coisas que é possível trabalhar, que é possível estudar, que é possível, né, desbravar. Então, eu acho que foi a escolha mais acertada da minha vida, ainda que tenha sido iniciada sem muita certeza, foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza, foi estudar economia. Que legal, professora Edinalva, muito bonito o teu depoimento, né? Realmente eu acho bem elucidativo para quem está escolhendo aí a profissão, a tua experiência, né? E agora achei interessante que tu está atuando como professora de introdução à economia, né? Que essa é a primeira disciplina da área de economia que os estudantes têm quando ingressam no curso, né? E geralmente chegam bastante empolgados, ou como no teu caso, né? Às vezes não sabendo muito bem se era aquilo ou não, né? E é ali que as pessoas têm essa oportunidade. Então, olha só que ironia do destino, agora tu estás responsável por essa disciplina, né? Muito legal.
Eu vou passar, então, a palavra agora ao professor Daniel, que é também nosso egresso aqui, né? O professor Daniel tem uma atuação muito importante, tanto aqui dentro da universidade, como também na área do profissional de economia, né? Dentro do conselho. Então, professor Daniel, eu queria que tu compartilhasse conosco aqui, né, as áreas de atuação do economista, especificamente dentro da área que tu trabalha, e também nos desse o teu depoimento, né, do porquê que tu escolheu essa profissão para seguir na tua vida. Fique à vontade, professor Daniel, bem-vindo à nossa conversa. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite da professora Kalinka, da Juliana, da Gabriela. Cumprimento os demais colegas, a professora Edinalva, a professora Cibele, o professor Jason e a Fran. E eu falo um pouquinho da minha trajetória na ciência econômica. Eu fiz vestibular com 16 anos, em 1999, final de 99 terminei o ensino médio, fiz todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, fiz o ensino fundamental na escola de primeiro grau Cícero Barreto e o ensino médio na escola Silão Rosa, em Santa Maria. Eu fiz o vestibular com 16 anos e fiz a graduação em economia de agosto de 2000 até agosto de 2005. Por que eu escolhi economia? Quando eu estava com meus 14, 15 anos, como vários dos que estão nos assistindo, tinha que começar a pensar o que eu iria fazer. E uma questão que meu pai sempre me deixou muito claro é o seguinte: eu tinha que escolher uma profissão que eu gostasse e que fosse ser responsável pelo meu sustento e que eu estava tendo uma oportunidade que os meus antepassados, as pessoas da minha família não tiveram, não conseguiram fazer uma graduação. Então, era uma decisão importante para um jovem de 14, 15 anos. Por que eu escolhi economia? Quando eu estava pensando no curso, desde o primeiro momento, eu queria trabalhar nas ciências sociais aplicadas, porque gostava de política, queria entender um pouco mais por que um país tão rico tem tantas desigualdades. Então, fiquei em dúvida entre duas graduações, entre economia e ciências sociais. Só que eu optei por economia, acertadamente, por causa que a economia, além dos aspectos sociais, políticos, econômicos, ela te dá um instrumental quantitativo para te poder analisar o impacto de programas, de medidas sociais na economia. Na época, quando eu fiz o vestibular para economia, eu me interessava muito, olhava algumas entrevistas e me impressionava bastante algumas personalidades, por exemplo, a professora Maria da Conceição Tavares, que na época era deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, com aquela voz eloquente dela, defendendo várias questões importantes, criticando na época a ideia que era dominante na economia, que era as ideias ortodoxas e liberais. Então, eu fiz economia, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado em economia aplicada. Eu acho que o profissional de economia, quando tem que gostar muito de história, de política, tem que ter uma sensibilidade social muito grande. Porque economia, se nós não tivermos o caráter social, ela vira álgebra. Então, a economia é uma ciência que, nos últimos tempos, principalmente por causa dessa pandemia, o profissional de economia vem sendo muito demandado, no sentido de fazer análise, diagnósticos, projeções para os mais diversos setores produtivos da sociedade, como essa pandemia impactou os setores produtivos. O aluno, ao cursar economia, ele vai ter uma gama de autores, de escolas de pensamento que ele vai ter as suas preferências, que ele vai encontrar
as suas linhas de confluência, vai encontrar autores que ele vai divergir. Eu, particularmente, sempre que os alunos me perguntam, professor, quem o senhor considera inspiração como atividade? No Brasil, eu me identifico muito, acho que é um economista, desenvolvimentista, que vem dando cada vez mais importantes contribuições para entendermos o cenário internacional, o cenário nacional, que é o professor Bresser Pereira, e mulher, a professora Maria da Conceição Tavares, que no auge dos seus 90 anos continua lúcida, dando importantes contribuições para a atividade econômica. E os teóricos que eu sempre me inspirei, que são as referências na atividade econômica, são o John Maynard Keynes, Nicholas Caldor e John Kenneth Galbraith. A área que eu trabalho na atividade como economista, minhas pesquisas, a maior parte delas, estão na área de economia internacional, basicamente com o impacto dos acordos regionais de comércio, do multilateralismo, qual o impacto nos nichos produtivos. É uma área que eu venho trabalhando bastante, tem um grupo de pesquisa com colegas aqui do departamento, de outras instituições do país. Sou egresso desta casa, vários que hoje são meus colegas, foram meus professores, alguns marcaram positivamente a minha trajetória, no sentido de mostrar como são docentes comprometidos com a ética, com a pesquisa, com o bem-fazer da atividade econômica. Então, eu desejo a todos que estão pensando em fazer a economia, que tenham principalmente uma sensibilidade social, que com o seu trabalho, que com sua dignidade, consigam melhorar a vida das pessoas, ou seja, com a vida das pessoas do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, que eu acho que aí valeu a pena a escolha de vocês. Se vocês, com o seu trabalho, conseguirem melhorar a vida das pessoas, com certeza valeu a pena a escolha de vocês. Muito obrigada, professor Daniel, pelo teu depoimento, né? Eu vou encerrar essa parte dos professores aqui com o meu, rapidamente, né? Eu, mais ou menos como o professor Daniel, né, também escolhi a profissão de economia justamente, né, porque quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito das disciplinas de história, mas ao mesmo tempo também gostava muito de matemática, né. E eu via aqueles noticiários, como falou o professor Edinalva, eu não entendia nada daquilo, e eu tinha uma vontade muito grande de entender, né. E eu também, né, como mencionou alguns professores aí, também fiz todo o meu ensino básico em escola pública, né, e consegui entrar na UFSM, no curso de economia, e o curso trouxe muitas respostas para esses meus questionamentos, não todas, pessoal, porque a gente sabe que a gente passa a vida em busca de sabedoria, né, principalmente na nossa área, a área das ciências sociais aplicadas, que é essa dinâmica de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, mudança da conjuntura, da cultura, e tudo isso influenciando, né, nas atividades. Então, mas o curso de economia, ele traz um arcabouço teórico para que você possa entender todas essas relações, né, e esse arcabouço é bastante variado. E aí, agora, divergindo um pouco do professor Daniel, né, eu me alinho mais com essa parte ortodoxa, e o professor Daniel destacou ali a outra área, né, e vocês podem perceber que no nosso curso aqui nós temos essa composição eclética aí de professores dessas diferentes áreas aí que compõem nosso curso, e justamente por isso, né, vocês terão aí uma base fundamental para que depois vocês possam seguir os caminhos de vocês. Como destacou a Richelle, nossa egressa, no início, né, parece que a economia é uma ciência muito densa de teoria, mas vocês vão ver que na prática isso é o chão, para que vocês possam construir a sabedoria de vocês, né, e os caminhos para que a gente possa entender a realidade que a gente está inserido, tanto no contexto local,
Brasil, como contexto mundial. Então, dando sequência aí às nossas falas, né, depoimentos muito importantes também que nós temos aqui na nossa conversa de hoje são das nossas alunas, né, a Juliana e a Gabriela, e eu gostaria agora que as meninas compartilhassem com vocês, né, a experiência que elas estão tendo aqui, né, como alunas do nosso curso, e como o que a gente oferece aqui, né, está contribuindo para a trajetória delas aqui, né, como discentes do curso de Ciências Econômicas. Então, começando pela Juliana. Juliana, bem-vinda à nossa conversa. Obrigada, bom dia a todos, professores, a secretária do curso, a Fran, e também a colega Gabriela. É uma felicidade para mim estar aqui hoje conversando com possíveis também colegas, futuros colegas de profissão. Eu escolhi o curso de Economia no fim do ensino médio, né, como a maioria de vocês, eu acredito, eu também estava em dúvida, mas aí, como eu gostava de matemática, gostava também das ciências humanas e também tinha uma preocupação com questões sociais, eu achei que o curso de Economia casava bem todas essas coisas e acabei optando pela Economia, né? Eu fui muito bem acolhida na cidade de Santa Maria e no curso de Ciências Econômicas, né, da Universidade Federal de Santa Maria. A minha vivência nas disciplinas foi tranquila, nós temos bons professores, bem capacitados. Algumas disciplinas exigem mais cálculos, outras exigem mais leitura, são mais teóricas, né? E o curso, ele possibilita diversas oportunidades, né? Eu tive colegas que fizeram estágio em bancos, colegas que fizeram estágios em empresas privadas. Eu participei de iniciação científica, né? Eu fui orientada, inclusive, pelo Prof. Daniel, que está aqui com a gente, né? Na área de economia internacional. Também participei de outras pesquisas na área de economia agrícola e eu estou agora concluindo o curso, fui muito feliz dentro da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Ciências Econômicas, e se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria que aproveitem todas as oportunidades que o curso e que a universidade oferecem. Eu acho que é isso, prof. Obrigada, Juliana, muito bom teu depoimento aqui, né, para ajudar os alunos a escolher, né, em função do que eles vão encontrar aqui, o que a gente está oferecendo. Gabriela, queres compartilhar conosco também a tua experiência como nossa aluna aqui? Fica à vontade. Bom dia, pessoal, bom dia aos futuros alunos de economia, aos futuros colegas de profissão, talvez, né? Eu estou no último ano de economia, a Juliana também. No ensino médio, eu ganhei medalha no BIMEP e acabei participando daqueles programas de estudos de matemática na universidade. E por ter esse contato com a pesquisa já no ensino médio, me intrigava muito o que a matemática podia fazer em diferentes áreas. Eu sempre gostei muito de humanidades, mas tinha uma facilidade para essa parte mais de exatas, então eu me interessava bastante, como quase todo mundo aqui disse, pelas intersecções que a gente tinha como fazer entre a matemática, entre essa modelagem e fenômenos da vida cotidiana. Eu lembro que uma coisa boba, assim, mas para falar que são pequenas coisas, às vezes, que determinam, mas eu lembro de escutar um programa de rádio que falava sobre economia gaúcha, acho que foi na Rádio Gaúcha até, sobre o papel da economia gaúcha, eram só economistas, era uma discussão de economistas. E o meu primeiro pensamento foi, primeiro, não entendi absolutamente nada do que eles falaram. E o meu segundo pensamento foi, como que é um negócio tão importante, eu não tenho nenhum conhecimento. Então, foi uma coisa que eu passei a pesquisar durante esses anos que precederam minha entrada na universidade, por curiosidade, assim, por tentar entender o comportamento das pessoas, o comportamento da sociedade. E
O curso no UFSM, ele te dá uma base muito forte, é um curso que é uma ciência social aplicada, então a gente tem uma parte quantitativa muito forte, a gente estuda estatística, a gente estuda cálculo, a gente estuda econometria, que seria uma estatística aplicada à economia, métodos aplicados à economia, mas também a gente estuda outros aspectos das ciências sociais que contribuem para essa formação de um pensamento crítico, de um pensamento mais aberto sobre a sociedade. Então, a gente estuda a ciência política, estuda a história do pensamento econômico, estuda filosofia, estuda economia política, e depois passa a ver o core, o tronco da economia, que são as micros e as macros. E o meu primeiro ano do curso, onde a gente, antes da reforma curricular, a gente via pouco da economia, além da introdução à economia no primeiro ano, eu achava que a gente estava muito longe da economia, por estar estudando matemática, e eu dizia que a gente estudava só matemática histórica, da economia, cadê economia, economia. Agora eu acho que está mais... Agora o curso sofreu uma reforma curricular, que ficou muito melhor o curso, então a gente tem, desde o início, já esse contato com a economia. O curso, além disso, com o passar dos semestres, a gente vai se aproximando mais de aplicações reais da economia. Então, para quem gosta da parte da economia aplicada, que é uma parte que eu gosto bastante, tu começa a entender fenômenos sociais à luz de uma capacidade interpretativa muito melhor do que quando tu entrou. Então, o programa da Rádio Gaúcha se tornou alguma coisa compreensível, os jornais, o comportamento da economia em si vai se tornando alguma coisa palpável, ao menos, durante o curso. Durante a faculdade, eu participei de 2 grupos de pesquisa. Atualmente sou bolsista na parte de economia internacional, mas fiz pesquisa em história do pensamento econômico também. A gente desenvolve dentro da pesquisa, que não sei se alguém já falou aqui na conversa, mas habilidades de programação e análise de dados que são muito importantes, não só na economia, mas que talvez sejam um fenômeno de convergência geral que a gente passe. Mas a gente desenvolve dentro do curso e tem essa oportunidade de aprender R, de aprender Stata, de aprender diferentes linguagens de programação para mensurar a realidade. Além disso, eu fiz estágio no mercado financeiro, então na parte de análise de produtos de investimento. Assim como a Richelle, gosto bastante também da parte de finanças. E na parte do mercado financeiro, para quem estiver interessado no mercado financeiro, a gente acaba se deparando muitas vezes com engenheiros. Muitos engenheiros vão para a área de mercado financeiro. Mas isso não torna o economista menos valorizado, justamente porque a gente consegue fazer essa ponte entre um conhecimento analítico, um conhecimento quantitativo de matemática e de uma lógica rápida que o mercado financeiro demanda, mas com uma capacidade de compreensão do comportamento individual e do comportamento da sociedade, do comportamento de relação entre diferentes países e os impactos entre diferentes realidades, muito importante para a formação de opinião, para uma análise que seja uma análise fundamentada assim, no mercado financeiro. Então, é um profissional, claro, tem que saber programação, tem que saber muito bem a parte analítica, mas a nossa capacidade que a gente desenvolve no curso de raciocínio lógico e de análise econômica é muito importante, não só para a gente resolver problemas no dia a dia do mercado financeiro, mas também por essa visão ampla de estratégia que o curso te dá. Além disso, como a gente pode perceber, o curso é muito democrático, tem professores de diferentes linhas de pensamento, de diferentes linhas de estudo, e isso é muito importante quando a gente está procurando uma formação, é tu ter acesso a diferentes visões sobre a mesma coisa, e que durante o curso tu tenha esse contato e conheça bons pesquisadores e bons professores, como o nosso curso tem, que possam discutir o tema. Então, não é uma coisa de tomar um lado num primeiro momento, mas eu sinto que quanto mais eu estudo, mais capacidade eu tenho, e todos nós do curso temos, de se relacionar com diferentes linhas de pensamento e compreender diferentes premissas e diferentes metodologias.
Por fim, para concluir minha fala, eu e um grupo de colegas esse ano, a gente fundou a Liga de Políticas Públicas. O curso tem, além de empresas júniores no departamento, de diferentes grupos de pesquisa, a IESEC, que também tem vários membros que são parte do curso de Economia, tem a Liga de Mercado Financeiro e a Liga de Políticas Públicas. Eu sou integrante da Liga de Políticas Públicas, e as ligas são projetos de ensino e extensão. Então, a gente tem a capacidade de criar grupos, há muitos alunos interessados para criar grupos de discussão, para a gente entrar em contato com pesquisas de ponta, com o que está sendo desenvolvido em questões de programação e de análise, e de criar essa discussão com outras pessoas que trabalham com políticas públicas, muito legal. Eu acredito que o curso, ele te dá uma visão de mundo muito interessante, uma capacidade de compreender a si mesmo dentro do meio e de compreender a sociedade em que tu vive, muito interessante, assim. O curso da UFSM está sendo essencial agora, que eu estou no final, eu consigo perceber o quão essencial está sendo, não só para a minha formação profissional, e percebendo como isso tem uma demanda muito grande no mercado e diferentes nichos que um economista pode se inserir, mas também nessa questão de ser um curso que te permite se desenvolver, assim, como pessoa. Eu acho que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço, então, a Gabriela e a Juliana pelos depoimentos aí como discentes do nosso curso, né? Pela fala das meninas, vocês conseguem observar, né, que nós temos espaços aqui onde os alunos podem ser os protagonistas das atividades, né? Nós temos, claro, nossos projetos de extensão, de pesquisa, onde os alunos se inserem como bolsistas, né? Mas tem também espaços onde os alunos organizam todo o processo, né? Como é o caso das empresas júniores, né? Nós temos várias empresas aqui da UFSM que são dirigidas por estudantes da economia, né? Nós temos as ligas, enfim, temos os diretórios acadêmicos, né? O diretório acadêmico da economia. Nesses espaços, então, os alunos podem ser os protagonistas das ações, né? Em todo o processo. Então, acredito, pessoal, que nossa fala aqui foi extremamente importante, né? A gente espera realmente que a gente possa ter ajudado aqueles que estão na difícil tarefa de escolher uma profissão, né? Elucidando aqui pontos importantes da nossa profissão de economia e especificamente do nosso curso aqui de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria, campus Santa Maria. Então, a partir disso, né, eu agradeço a todos os nossos convidados aqui, professores, egressos e alunos, por esse nosso bate-papo, que foi muito interessante. E aqueles que precisarem de mais informações, né, a gente está à disposição aqui no curso, né, e também vocês podem encontrar informações no site do Descubra, né, ufsm.br/descubra. Então, pessoal, esperamos vocês aqui e ficamos à disposição. Um grande abraço a todos.